Shalom, estamos começando mais Respingos de Techuvá. Eu queria falar aqui uma palavra que está lá no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde Cristo, onde Yeshua se revela, prediz o seu sacrifício, prediz a sua morte. No capítulo 16, versículo 21, assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para que então se morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a demonstrar-o, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos assim: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa encontrará, e a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar ao ser humano em troca da sua alma? A sua alma está acima de tudo. Veja bem, o plano de Jesus ele é revelado aos seus discípulos, mas Pedro vê isso como algo impossível. Ele vê que não, Senhor, se Deus está contigo, Deus não vai permitir isso, não. Ele não enxerga as coisas do alto. Nesse momento ele não está enxergando a espiritualidade daquilo que Jesus, daquilo que Yeshua precisava fazer. Ele precisava sofrer nas mãos dos líderes religiosos, dos principais, dos sacerdotes, precisava ser apanhado, precisava ser sacrificado, crucificado, mas também ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro não enxergou isso. Vejamos, e Jesus começou a repreender: sai para trás, Satanás, se afasta de mim, tu és pedra de tropeço. Vejamos que as pessoas às vezes, por estar muito tempo no Evangelho, acham que já subiu um nível espiritual, mas às vezes se engana. Vejamos que Pedro é chamado aqui de pedra de tropeço, mas se nós voltarmos nos versículos anteriores, lá no versículo 17, onde Jesus, onde ele afirma, no versículo 16: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Veja que ele revela, porque o Pai, o Deus, revelou a Pedro que Cristo era o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: abençoado tu és, Simão, filho de Jonas, pois não foi revelado a ti por carne e nem por sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. E veja bem, no versículo 18: da mesma maneira eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você veja que no versículo anterior, Jesus chama Pedro de pedra, da qual edificarei a minha igreja. E depois, porque ele não enxerga, ele enxergou que Cristo era o Filho de Deus, mas a humanidade dele que estava nele não enxergou o sacrifício de Jesus. Ele diz: não, Deus, não, Senhor, ó Senhor, isso não pode acontecer isso contigo. Tu és o Filho de Deus, para que você tem que passar isso? Salva a sua pele. Se eu fosse eu salvava a minha pele. Veja bem, pessoas carnais dizem que vai salvar a pele, mas pessoas espirituais preferem salvar a alma. E Cristo estava ali para salvar não somente a alma dele, mas a alma de todos aqueles que crescem nele. E Pedro creu. Pedro foi chamado de pedra de edificação, e depois chamado de pedra de tropeço, ou seja, aquele que esteja firme, como uma rocha, como uma pedra, como uma coluna. Cuidado para que na manhã não seja uma pedra de tropeço, porque nós precisamos entender, não somente a níveis
espirituais, mas a níveis intelectuais, para que você possa entender que Cristo é o Filho de Deus e que nós precisamos também crer no seu sacrifício e que Ele ressuscitou, da mesma forma que como nós fomos crucificados, porque Ele diz: se quer vir após mim, nega a si mesmo, pega a tua cruz e segue. Ou seja, se Cristo foi para o sacrifício, foi para a cruz, nós também devemos nos negar e irmos para salvar a nossa alma, da mesma forma que Ele foi, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E se da mesma forma nós fomos crucificados, como Paulo diz, fomos crucificados em Cristo, também somos ressuscitados em Cristo. Amém? Para que você possa ser abençoado. Cuidado para que você esteja em pé, para amanhã não possa cair. Então esteja firme na rocha e você será abençoado, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.